Fala pessoal, bem-vindo aí à aula de APIs DDD 2022 com o NET 6, tá? Essa aqui é a parte 5 aí, pessoal, da criação da APIs. Pessoal, só lembrando aí, tá, que nós estamos aí na parte da criação de APIs, tá? Na última aula aí, nós criamos aí toda a parte de configurações aí da API, configuração do programa, criamos alguns models e criamos também tudo relacionado ao token. Praticamente agora nós iremos criar controller e deixar tudo pronto para a gente já conseguir fazer a primeira execução. Pessoal, aqui no Visual Studio já, tá? Para ganhar mais tempo, todos os projetos aqui embaixo, né, nós não estamos mexendo na última aula nós não mexemos porque o objetivo agora é finalizar a parte das APIs aí, tá? Então nós criamos já a parte da model, a parte de token e as configurações relacionadas ao program. Nessa aula aqui a gente vai criar a primeira API agora, que vai ser a API de users, né, onde vai ser a parte de criação de usuários ali e geração de token, tá? Então vou vir aqui em controller, clicar com o botão direito, adicionar uma controller, tá? Guardar aqui. Clicar aqui em APIs, tá? Controller vazia, adicionar. Ele vai pedir um nome aqui para ela. Eu vou colocar user controller, tá? Sempre você tem que deixar esse controller no final, tá? É padrão isso aqui. E aí ele já vai criar uma controller vazia para a gente aí, padrãozona do nosso projeto, tá? Basicamente assim. O que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Eu vou criar duas propriedades que nós vamos utilizar, que é o User Manager, tá? E também vamos criar o Singleton Manager, tá? Que o User Manager e Singleton Manager é do próprio Identity que utiliza para autenticação de usuário, que utiliza para buscar, adicionar o usuário na tabela de Identity. Já são métodos prontos, então por isso que a gente não precisa customizar criando repositório para esses métodos. Caso você queira customizar, não tem problema. Por exemplo, no projeto de API, se eu não me engano, nós fizemos aqui no canal no ano passado, a gente customizou esse cara aí, mas não ficou muito interessante a customização dele, porque a gente já tem essas bibliotecas disponíveis, então foi meio que reinventar a roda, tá? Então vamos criar aqui um método private, né? Opa. Private region line, tá? Use manager. Ele vai utilizar o application user, vamos dar um contraponto aqui para ele adicionar, tá? E aí, user manager, a gente vai utilizar ele aqui, ó. Vamos colocar aqui underline, ponto e vírgula. Vamos colocar com U minúsculo. Dar um contraponto aqui para ele adicionar a referência dele, ó, que é o identity mesmo, tá? Eu vou copiar esse mesmo cara aqui para a gente ganhar tempo, tá? E vou colocar aqui como singleton manager, tá? Então ele vai ficar aqui como singleton não, sim, né? Sim. Contraponto para ele adicionar aqui a referência dele. Opa. Opa, faltou, tá ao contrário aqui. Contraponto, pronto, já foi. Aqui também eu vou colocar o nome dele aqui, tá? Underline. Vamos colocar aqui com F minúsculo. Beleza? Vamos criar o construtor aqui do nosso controller, tá? No nosso construtor, nada mais é do que nós iremos passar esses caras aqui, tá? Então vou vir aqui, passar esse primeiro aqui. Só vou tirar o underline. Esse cara aqui também, vou copiar ele. Dar uma vírgula aqui. Passar ele para cá sem o underline. E agora aqui embaixo é basicamente pegar esse cara aqui, que vai receber esse que está sendo passado via construtor da classe. É a mesma coisa com sim aqui, que vai receber esse carinha aqui. Basicamente é isso, tá? Agora nós iremos criar o método aí para autenticar o usuário, tá? Que vai ser o método para criar, na verdade, o token, né? Que é o método principal aí da aplicação. Então, public async, tá? Vamos colocar como
task e action. Opa. Coloquei um na frente. E action result. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Pronto. O nome do método vai ser create token. Aqui nós vamos colocar o from body. From body. Opa. Não, from body atributos. From body. Aqui nós vamos passar o objeto que nós criamos de login. Outro ponto aqui para ele adicionar. Opa. O from body. Deixa eu fechar aqui já. Pronto, a chave. From body, tá? Vamos dar um... Deixa eu ver se ele tá certo aqui. Dar um contraponto para adicionar as referências que faltam aqui. Calma aí. Outro ponto. Ah, tá. Tá faltando aqui, ó. Pronto. Aqui ele tá dando um erro aqui, porque não tem um objeto aqui. Vamos colocar um contraponto aqui. Beleza. Já tá o objeto aqui. Ctrl KD aqui para ele alinhar tudo. E aí nós iremos fazer primeiramente uma validação aqui. Se for nulo ou conter somente espaço na senha ou no usuário, opa, login, né? No e-mail ou is no empty espaço. Se eles tiverem, opa, se um desses dois que são obrigatórios para a gente fazer a validação de usuário e senha, né, para criar o token, se eles não tiver carregados, né, se não tiver informados, então a gente retorna aqui um no authorization, né? Esse carinha aqui, ó. Pronto. Porque ele não está autorizado a fazer não vai retornar como não autorizado que esse usuário não foi encontrado no portal, tá? E agora a gente vai começar já a utilizar as propriedades aí, os métodos disponíveis dentro mesmo das nossas bibliotecas que nós importamos aqui para dentro, tal, que é o use manager e o single manager, tá? Vamos utilizar o single manager aqui para a gente verificar esse usuário. O que a gente vai fazer? Existe um método dentro dele que chama password sim, tá? Que ele verifica se esse cara ele é válido, tá? Então a gente passa o e-mail e a senha e aí ele retorna para a gente aqui um status para a gente, né? Se ele for sucesso, a gente consegue fazer a nossa validação. Basicamente é essa. Então aí você pode fazer a validação que você quiser. Eu faço a validação se ele for sucesso e aí eu vou recuperar o usuário logado, né? No caso, o usuário que ele como é que fala? O usuário que ele vai pegar o e-mail, né? Na verdade, e a senha, né? Para ele buscar os objetos, né? No caso, as propriedades finais aí que estão no banco do usuário. Por que a gente vai fazer isso? Porque a gente vai colocar o ID do usuário dentro desse token gerado, para a gente saber quem é esse usuário que está nesse token, tá? E aí o que eu faço? Se esse usuário ele está válido, porque esse método aqui não retorna nada do usuário, ele só fala se ele foi válido ou não, se o usuário sim é válido. Já esse método aqui, ó, o que ele faz? Ele pega o e-mail, tá, do usuário e ele consegue obter, no caso, o current user, né? O usuário que está sendo utilizado aí, né? Esse cara aqui, na verdade, a gente nem vai precisar, tá? Vamos tirar esse cara aqui, vamos deixar só esse primeiro mesmo, que é para a gente obter o usuário que está logado, tá? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse usuário que está logado, vai obter o ID dele, tá? E vamos colocar aqui current. E esse current aqui,
A gente vai colocar aqui como o ponto ID, que é o ID do usuário, tá? Usuário logado. Vou colocar aqui tudo em português mesmo. ID usuário, tá? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar aquele build, tá? Aquele build do token lá para ele fazer a geração do token para a gente. Então esse build a gente vai colocar o nome da empresa, algumas configurações aqui que a gente queira colocar. Nada mais é, pessoal, essas classes aqui são as classes que nós criamos lá no nosso JSON Web Token, tá? Então aqui as configurações padrões que você vai colocar. A chave que você quer passar para ele, para aquele método, aí ele dá um override lá, o nome da empresa, o subject, porque tem uma forma de você abrir o token para ver o que tem dentro do token, né? Então você consegue abrir e ver ali tudo que está trafegando ali dentro daquele token. Então, basicamente, ó, ele vai criar esse token com 5 minutos de expiração, tá? E vai dar o build. E aí ele vai já criptografar aqui também o ID do usuário, ó, que ele conseguiu buscar do usuário que está logado, no caso o usuário logou. Então, esse token, toda vez que esse usuário passar esse token para a gente vai saber quem é esse usuário que está, a gente consegue pegar esse ID de usuário que está logado ali com a gente nesse momento, que está chamando as APIs. E aí você pode gravar logs, né? Pode utilizar esse ID desse usuário para fazer o que você precisar ali, no caso, tá? E aí essa API ela vai ter um retorno. Se ela cair aqui dentro, né? Se for sucesso, ela conseguir gerar o token, você pode dar um retorno bem básico para ela, tá? Return, dá um retorno aqui. Aí você coloca o token, que é essa propriedade aqui, ó, ponto value. E basicamente você já vai retornar o token aí para o seu usuário logado, tá? E se você for ver, pessoal, não tem dificuldade nenhuma, né, nisso daqui, ó. É bem básico, bem simples. Mais uma vez eu digo, pessoal, que se você quiser copiar esse método aqui, não tem problema. Você só tem que entender o que ele está fazendo aqui, tá? Ó. Tá verificando se o usuário sem existe. Se ele existe, se estiver certo, ele fala que deu sucesso. Ele pega o usuário logado, né? Pega o ID para guardar aqui. Aqui você pode colocar qualquer configuração que você quiser, tá bom? E aí você consegue pegar esse ID logado em qualquer momento depois. É por isso que a gente está deixando aqui. Mais para frente vocês vão entender mais ou menos por que eu estou deixando esse usuário setado aqui. Em alguns outros projetos, por exemplo, no projeto do e-commerce do canal, a gente também fez isso aqui, tá? Então vou dar um else aqui, tá? Porque se ele não for válido, a gente tem que fazer uma outra validação. Então, se ele caiu aqui embaixo, que ele não conseguiu autenticar esse usuário, então a gente dá um não autorizado para ele. Então, basicamente, o método de criação de token é esse, ó. Esse aqui que ele vai criar o token para a gente aí, e é o token que a gente vai passar aí todas as vezes que a gente chamar um método. A gente vai ver isso na prática mais para frente, tá? Basicamente é isso. E aí nós iremos criar um método também, que é o método de adicionar token, tá? Lembrando também, pessoal, que só esqueci uma coisa aqui antes, tá? Esse método aqui de criação de usuário, ele tem que ser anonymous, tá? E a gente tem que colocar algumas coisinhas aqui em cima dele, ó. Ele vai ter que ser, ó, alô anonymous, Ctrl ponto, ele adiciona aqui. Aqui eu vou colocar um post aqui de uma URL, uma rota para ele, né? API create token, geralmente eu deixo o mesmo nome que está aqui, tá? Para evitar confusão. E JSON Web Token aqui, JSON, né? Application JSON, é o tipo dela aí de producer dela. Basicamente é isso, tá, pessoal? E agora, o outro método de criação de usuário também a gente vai utilizar a mesma coisa, tá, pessoal? Vou copiar aqui, ó, para vocês verem, vou colocar aqui embaixo, ó. Esse método aqui é bem básico, também já tem em outros projetos nossos, tá? Que esse método aqui vai ser o método de adicionar o usuário via o identity, tá? A gente vai fazer a mesma validação, tá? Que a gente fez lá no outro, que é se o cara não digitou o usuário e senha, a gente vai falar assim, faltam algumas informações, faltam alguns dados. E aí a gente vai montar esse usuário que está vindo de lá, né? Porque nesse caso, para o cadastro de usuário, ele tem que mandar o que para a gente? Mandar o e-mail, mandar o nome, né, que vai ser o e-mail, o CPF e o tipo a gente já vai setar aqui já direto, tá? Que vai ser, sempre vai entrar pelo portal usuários comuns. Se tiver um usuário ADM, depois a gente pode alterar na mão lá, não tem problema, tá? Agora aqui a gente vai verificar
né, para chamar o método para criar o usuário, tá? Criar o usuário é create async, tá? Utilizando o user manager, que é a biblioteca que nós estamos utilizando aqui em cima do próprio identity mesmo. Não vamos inventar a roda, tá, pessoal? E aqui a gente vai verificar se deu algum erro, né, na criação desse usuário. E aqui ele verifica para a gente. Se deu algum erro, ele retorna o erro. Se não, ele segue a vida. E aí essa parte, pessoal, é a parte importante, porque senão você não vai conseguir se logar. Essa parte aqui, deixa eu dar um contraponto aqui, aí eu explico para vocês certinho como ela funciona, tá? Contraponto. Essa parte aqui, pessoal, é a parte onde ela vai gerar a confirmação. Porque geralmente quando você está usando a Identity e num portal, você vai criar um usuário, você tem que criar uma confirmação para esse usuário, né? Para ter certeza que esse usuário ele é verdadeiro. Então, geralmente, a pessoa ela coloca um e-mail válido e esse e-mail é retornado para ela numa caixa, né, de e-mail para ela clicar num link e conseguir ser redirecionado para o portal. E aí ele consegue fazer essa autenticação, né? E falar, ó, realmente o usuário é válido. Mas como nós não temos isso nem APIs, o que a gente está fazendo aqui? Estamos fazendo essa confirmação, forçando essa confirmação. A gente pega esse usuário, gera um código, desse código a gente pega ele e confirma. A gente meio que dá uma confirmação automática para esse usuário, para ele ser criado e retorna como usuário adicionado com sucesso. Basicamente é isso, tá, pessoal? E agora, como é que a gente pode testar isso aqui? Como é que a gente pode verificar se isso aqui está válido? A gente pode testar através do nosso Swagger, tá? Só que antes de testar, o que nós iremos fazer? Temos que rodar o nosso migration, né? Para criar todo o nosso banco, porque até o momento não temos nada, tá? Então, o que nós criamos aqui? Nós criamos a controller de usuário, tá? Perfeita, controle de usuário, onde tem o método de criação de token e o método de adicionar usuário que nós iremos precisar agora. E depois, né, nós iremos criar os métodos aí de mensagem também, tá bom? Para executar o migration, tá, pessoal, tem algumas formas de a gente fazer, tá? Eu vou vir aqui pela ferramentas, vou vir aqui pelo nosso gerenciador de pacote Nugget, vou abrir o console. Vocês podem fazer por outro console, tá, pessoal? Não precisa ser feito exatamente por isso. Só que agora tem alguns procedimentos que nós temos que ter, né, para fazer esse migration. Que o primeiro procedimento a gente tem que startar esse projeto, né? Tem que mostrar que ele é o projeto start. Então a gente tem que colocar essa propriedade aqui, ó. Clicar em aqui, botão direito, né? Vim em definir como projeto de inicialização. E aí ele vai ficar marcado como projeto de inicialização. Só que, porém, aqui projeto padrão, a gente tem que definir ele como o infraestrutura, que é o projeto que tem o nosso contexto, tá? Então agora a gente vai colocar um add migration, que é um comando. Aí vamos colocar aqui uma frase, qualquer coisa que a gente queira, tá? Inicial devnet, que é um nome qualquer que você possa colocar para esse arquivo, tá? Aqui já é um comando que você tem que colocar o contexto e tem que falar qual é o contexto que você vai utilizar, que é o nosso contexto base. Vou dar um enter. Já na teoria aqui, ele já tem que criar o nosso migration aqui dentro da nossa infra, tá? Ele tem que criar uma pastinha ali e colocar todo o nosso build ali, né? Ali dentro. Vamos aguardar aí a criação. Pode ser que fique um pouquinho grande, tá, pessoal? Vou aguardar, não vou cortar o vídeo não, para vocês verem caso gerem algum erro, né? Olha lá, ó, ele deu um erro. Ele falou assim que não existe a referência. Ele pediu para a gente instalar essa referência aqui, ó. Tá, esse pacote aqui. Então vamos lá, né? Vamos clicar com o botão direito aqui. Vamos ir em adicionar pacotes, gerenciador de pacotes, né? Vim aqui em procurar, colocar ela aqui, designer. Ó, ela não está instalada, clicar aqui, ó, e instalar a mais recente, que na verdade é a 6.0.7, que é a versão que a gente está utilizando em tudo aí no nosso projeto. Quase todas as bibliotecas são essa versão. Beleza, instalou. Agora a gente pode ir lá de novo. Vamos aqui no console, vamos gerar do mesmo jeito, tá? Colocar para cima, ó. Vamos gerar ele aí.
eu não salvei o projeto, pode ser que dê um erro, tá, pessoal? Se der algum erro, só você salvar o projeto, todo o projeto, e executar novamente. Mas eu acredito que não precisa, não. Ele buildou com sucesso. E na teoria agora ele tem que criar o build, ó. Ele tem que criar toda a parte ali do nosso migration, né? Que é os arquivos, ó. Beleza, ó, já tá criando. Já até criou aqui, ó. Vou mostrar para vocês mais ou menos aqui, ó. O que ele faz, ó. Ele cria toda a estrutura aí das tabelas que a gente está utilizando, que ele vai rodar aí no banco de dados via o nosso migration, tá? Ó, basicamente é isso. Criou toda a estrutura. Aí aqui, se você vir aqui dentro do nosso infraestrutura aqui no projeto, ó, tem a parte migration e aqui, ó, ele criou exatamente com o nome que eu coloquei lá, e aqui é a data, minuto, segundo, milésimo, alguma coisa assim, e o nome que a gente criou, inicial dev net. E aí é esse arquivo aqui que ele vai executar no banco. Para ele executar esse arquivo aqui no banco, a gente precisa de duas coisas aqui essenciais: ter definido a string de conexão aqui, né? Ou então lá no nosso repositório, dentro do nosso contexto, ter a nossa string de conexão. Opa, deixa eu fechar aqui. A nossa string de conexão aqui, né, ó, definida, porque aqui ele está verificando, ó, se está configurado. Se não estiver configurado, ele entra aqui e pega a string de conexão. Então ela tem que estar definida em algum lugar para ele conseguir criar o nosso banco de dados. Deixa eu arrastar o SQL aqui para o lado. Ó, aqui eu tenho algumas bases já criadas aqui no banco. Deixa eu atualizar aqui, ó. São bases de aulas que eu tenho aqui, tá? Não vai influenciar. E aí a nossa classe, a nossa base aqui, eu deixei ela com o nome, deixa eu ver aqui, de APIs DDD 2022, né? Então aqui, ó, deixa eu ver se é isso mesmo. Ó, APIs 2022. Essa base aqui, essa database, ela tem que ser criada aqui no nosso banco de dados, que no caso não tem, né? Então a gente vai rodar o comando de update aqui. Aí o comando context e o nome do nosso contexto que nós criamos lá, tá? Que nada mais é esse contexto que está aqui, ó, tá? Dentro da nossa infra. Dá um enter aqui, ele já tem que dar um update, vai pegar o script que criou, que foi recriado ali, né, do identity, e aí ele vai executar ali no nosso SQL, vai criar toda a nossa base ali, nossos relacionamentos que a gente precisa para a utilização do projeto, tá? Deixa ele criando ali, que eu já vou até colocar o SQL aqui do lado, ó, aqui. Só aguardar ele criar, ó. Vou ficar observando, ó. Beleza, ele já finalizou, vamos dar um atualizar aqui. Vamos guardar ele atualizar, ó. Já atualizou. Aqui, ó. Já criou a base. Vamos ver como é que ele criou. Vamos ver as tabelas, como é que ele criou. Para quem se lembra aí, pessoal, que nós criamos a tabela TB Messenger, né? Maiúscula, ela cria exatamente da mesma forma, tá? Ó. Vou mostrar aqui no projeto só para ficar mais claro, tá? Ó. Aqui em entidades, a gente criou a tabela TB, né? Messenger, aqui, ó. O nome da classe está assim, ó, Messenger, só que o nome que define ali para criação, né, é aqui em cima. Então, ó, TB Messenger, ele vai criar exatamente da mesma forma que a gente colocou aqui em cima, aqui, ó, TB Messenger. Usuários, ó, todas as tabelas relacionadas a usuários, né, ele cria automaticamente. Então, se eu vir aqui, ó, e fazer um select nela, não vai ter nada, né, de usuário, mas ele já executou aqui, ó. E mesma coisa também a tabela de mensagem também, que não vai ter nada, mas ele já cria aí com todos os campos que a gente precisa da tabela, todas as colunas no caso, né, que a gente precisa da tabela. Deixa eu dar um select aqui nela, ó. Mas todos os campos que nós criamos lá, ele já está aqui. E o interessante, pessoal, é que ele gera aqui, né, o nosso foreign key aqui, ó, tá vendo? Ó, o foreign key com a tabela de usuários, ó, tá vendo? FK, que aí ele depende da tabela de usuários aqui, tá? Basicamente não tem nada, tá bom? Agora o que a gente vai fazer é o seguinte, vamos executar esse projeto aqui, tá? Ele já está marcando para executar aqui, ó, que a gente já tinha colocado, definido como projeto de inicialização. Então ele vai abrir, e quando ele abrir, ele já vai abrir direto com o Swagger, tá? Aqui ele está falando para instalar o certificado, eu não quero instalar nessa máquina, então não.
Pronto, ele já começou a executar aqui, ó. E aí via o Swagger, ele já abre aqui pra gente criação de token e criação de usuário, tá? Vamos fazer o teste, tá, pessoal, para ver se a gente consegue criar um usuário, tá? Vou vir aqui, vou colocar um usuário aqui qualquer. É valdir@valdir.com, tá? Aí vamos colocar uma senha, tá? E tem um detalhe aqui, tá, pessoal? Vou colocar uma senha básica aqui, ó. Canal dev, tá? E aqui eu vou colocar um CPF aqui, tá? E vamos executar. Vamos ver se ele vai dar algum erro. Eu sei que ele vai dar um erro aqui. Eu vou falar para vocês qual o erro que ele está mostrando aqui, ó. Ó, tá vendo? Esse erro aqui que ele deu, pessoal, o que ele tá falando aqui? Que o nosso password, ele tem que ser um pouco melhor aí, ele tá muito simples, né? Então isso aqui já é uma própria validação da própria Microsoft que tem dentro do componente deles, tá? Essa validação aqui. Então essa validação já é uma validação bem interessante que você já pode até passar para o seu usuário, ó. Falar ó, que se ele for criar algum usuário utilizando essa API, essa é o response, né, que pode acontecer lá de erro, tá? Então vamos criar uma senha um pouco melhor. Vou colocar aqui canal, colocar assim dev, 123, devnetcore 123. Deixa eu copiar esse cara aqui para mim não perder ele, tá? E se a gente perder, eu não vou conseguir fazer o login depois. Beleza. E vou clicar em executar. Só aguardar agora, porque ele vai tentar criar lá o usuário na base, né? E aí, se ele conseguir criar aqui, ele vai dar a mensagem de sucesso. Vamos aguardar. Beleza, ó, tá vendo a mensagem aqui, ó? Usuário adicionado com sucesso, API, tudo certinho pra gente, tá? Agora, para confirmar mesmo, a gente pode ir lá no banco de dados e dar um select na tabela de usuário, ó. Tabela de usuário, lá, o ID do usuário, CPF do usuário, tipo do usuário que é 2, né? E tudo lá. A senha ele não vai mostrar, né? Que a senha já fica criptografada, bem bacana mesmo, tá, pessoal? Bem tranquilo, né, para fazer essa criação do usuário, tá? Agora o que a gente pode fazer? Copiar esse mesmo carinha aqui, tá? A gente pode vir aqui em criação de token, que a gente utiliza o mesmo, tá? E vamos colar aqui para a gente criar o token. E a gente pode executar ele. E aí, na teoria, ele tem que criar já esse token para a gente. Olha lá, ele já criou o token. Esse aqui é o token gerado, tá, pessoal? Basicamente, então, é isso. Então, as APIs de criação de usuários e criação de tokens já estão 100% ok aí, tá, pessoal? Basicamente é isso, tá? Essa aula aqui a gente vai criar só essa API para não ficar muito grande, tá? A próxima aula agora a gente vai criar as APIs de mensagem aí, e é onde a gente vai conseguir utilizar esse token aqui para a gente chamar aí, adicionar uma nova mensagem, listar as mensagens já que a gente adicionou no banco. Basicamente é isso, tá, pessoal? Pessoal, lembrando mais uma vez que o fonte vai ficar disponível, tá? Vou deixar aí na descrição do vídeo, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí que eu sempre respondo, tá, pessoal? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Eu vou deixar o link também aí, pessoal, do WhatsApp, caso alguém queira entrar no grupo. Lembrando que é um grupo muito sério, somente para pessoas que estão fazendo esses projetos aqui do vídeo, né? E estão com alguma dúvida, né? Lembrando, pessoal, que as dúvidas a gente só consegue ajudar quem estiver fazendo o projeto exatamente igual, com os mesmos nomes, sem customização nenhuma, que aí não se caracteriza no caso, uma consultoria, em si uma aula ali que você está fazendo gratuita do próprio canal DevNetCore. Beleza, pessoal? Muito obrigado para quem acompanha até o final e até a próxima aula aí. Tchau, tchau.